Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 15 de setembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Você é o Rei dos Judeus? Texto base para o nosso estudo, Marcos capítulo 15, versos 1 a 15, que diz: Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos e os escribas de todo o sinédrio. E, amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O senhor está dizendo isso. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: Você não vai responder nada? Quantas acusações foram feitas contra você? Você, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa era costume soltar um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás preso como rebelde, os quais, em um tumulto, havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu dizendo: Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebeu que era por inveja que os principais sacerdotes haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão, no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Pilatos lhes perguntou: O que vocês querem que eu faça com a quem vocês querem que eu solte? O rei dos judeus? E eles gritaram: Crucifica-o. Mas Jesus lhe disse: Que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: Crucifique-no. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Quando pensamos a respeito de Barrabás, Barrabás era um malfeitor. Cristo Jesus, por outro lado, não havia uma única pessoa que pudesse apresentar uma acusação consistente contra ele. O próprio Pilatos percebeu que o que estava acontecendo era fruto da inveja que os líderes religiosos tinham dele. Pilatos foi solto e Jesus Cristo foi crucificado. A própria cruz usada para crucificar Jesus tinha sido feita para Barrabás. Nem mesmo a cruz que ele usou foi uma cruz preparada para si mesmo. Quando pensamos naquele que tinha poder e autoridade tanto para crucificar a Jesus como para condená-lo à morte, estamos falando agora da autoridade romana em Jerusalém, que era ninguém menos do que Pilatos, o procurador romano que havia se estabelecido ali, nós precisamos entender quem era esse indivíduo. Pilatos governou durante um período do ano 26 até o ano 36 nessa região da Judéia. Essa não era uma região que era ambicionada pelos procuradores romanos, muito pelo contrário. Era visto como um lugar no final do mundo, um lugar de gente rebelde, truculenta, um lugar difícil de ser administrado. Pilatos, por sua vez, era conhecido por ser um indivíduo extremamente duro, um indivíduo que realmente começou a criar problemas de forma muito severa logo no começo. A sua chegada em Jerusalém já foi muito tumultuada. Ele entrou em Jerusalém carregando as insígnias romanas, da águia romana, e acabou entrando com essas insígnias junto com as fortificações até o templo. Um grupo de judeus acabou se rebelando contra isso e ele esmagou completamente essa rebelião, mandando matar todas as pessoas. Ele mandou matar tanta gente que o próprio imperador começou a ficar preocupado com isso. Ele não estava bem na sua administração. O próprio imperador havia mencionado que se tivesse mais algum tipo de episódio como esse, que ele perderia essa sua posição. Uma coisa pode-se dizer a respeito de Pilatos. Ele era um indivíduo ambicioso. Quando lemos aquilo que a Bíblia fala a respeito dele e, ao mesmo tempo, aquilo que o livro das Atos das Nações também vai falar a respeito de Pilatos, o que sabemos é que muitas vezes os líderes religiosos, os líderes do Sinédrio, levavam pessoas até Pilatos mencionando: nós precisamos entregar esse indivíduo para ser morto, mas nós não temos autoridade civil para isso. E Pilatos, sem fazer qualquer tipo de pergunta, sancionava a morte desses indivíduos que eram trazidos pelo Sinédrio.
Quando você vai entender o que aconteceu com a morte de Jesus, ou com a condenação de Jesus, os líderes religiosos foram completamente apanhados de surpresa quando chegaram com Cristo Jesus e Pilatos perguntou qual era a acusação. A resposta deles, João vai falar sobre isso. Vai ser, se ele não fosse um malfeitor, a gente não teria trazido até o Senhor. Eles não estavam querendo prolongar esse processo, era o dia da Páscoa, eles tinham muitas coisas religiosas para poder fazer, então eles queriam logo acabar com isso. Pilatos, entretanto, à revelia daquilo que eles pensavam, vai interrogar a Jesus e vai perguntar se ele é o rei dos judeus. É interessante aqui, há uma ironia, porque o povo judeu que conhecia as profecias, que tinha acompanhado o trabalho de Jesus, não o reconhecia como tal. Pilatos vai perguntar, você é o rei dos judeus? E você percebe que todo o processo, desde que Cristo Jesus foi trazido até Pilatos, até o momento em que ele foi condenado à morte, a grande questão que vai nortear esse diálogo entre Pilatos e Jesus é exatamente essa questão de Jesus como rei dos judeus. Pilatos vai repetir essa mesma questão várias vezes. No primeiro momento, Jesus fica em silêncio. Num segundo momento, Jesus vai mencionar, você está dizendo isso de você mesmo ou alguém te disse isso? E aí ele vai mencionar, meu reino não é desse mundo, se fosse desse mundo, meus seguidores estariam lutando contra mim. Jesus está mencionando que havia sim um reino, mas era um reino espiritual. João ainda vai se aprofundar um pouco mais nessa questão, até porque João estava no meio da multidão acompanhando o julgamento. Ele provavelmente, com certeza, ele assistiu a esse julgamento. E ele vai mencionar que houve determinados momentos ali daquele julgamento em que ficou muito claro que Pilatos estava tentando trabalhar para libertar Jesus. Na parte final do julgamento, a esposa de Pilatos ainda tem um sonho e ela vai mandar um recado para ele, não te envolva com esse justo, porque durante a noite eu sofri demais em sonho por causa dele. Pilatos vai fazer quase tudo que ele pode. Até que chega um determinado momento em que os líderes religiosos vão, de alguma forma, tocar na ferida de Pilatos e vão dizer, esse indivíduo está tentando se fazer rei, e qualquer um que deixar que isso passe em limpo estará se colocando contra Roma. Pilatos teve medo de perder a sua posição e por isso, mandando trazer água, lavou as próprias mãos e disse, eu estou inocente do sangue desse justo. O que é interessante é que existe uma ironia muito grande, porque Ellen White, há um texto que vai aparecer aqui no nosso comentário adicional, onde Ellen White vai mencionar por que Pilatos permitiu que Jesus fosse crucificado. Ela diz assim, Pilatos cedeu às exigências da multidão. Em vez de arriscar a sua posição, preferiu entregar Jesus para ser crucificado. Mas apesar de suas preocupações ou precauções, exatamente o que mais temia ocorreu mais tarde. Suas honras foram retiradas, foi removido o seu alto posto e, lesado pelo remorso e orgulho ferido, deu fim à própria vida pouco tempo depois da crucificação de Jesus. A história vai mencionar que Pilatos acabou se estabelecendo na Espanha, no sul da Espanha, e que em determinado momento, vencido pelo remorso, ele acabou se jogando de uma falésia, pondo fim à própria vida. Ele nunca mais conseguiu ter paz. Perdeu o que mais queria. Há uma coisa que precisamos compreender. Todas as vezes que deixamos de nos posicionar ao lado de Cristo, deixamos de recebê-lo como Rei e Senhor da nossa vida, em detrimento de alguma coisa que eventualmente queiramos, você pode ter a certeza de que nada poderá substituir Jesus. E o final, com certeza, não será bom. A história de Pilatos se encontra aí para mostrar exatamente isso. Jesus precisa ser o Senhor e Rei da nossa vida, hoje. Como diz aquela velha canção dos Arautos do Rei, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, vai sorrir, vai vencer. Todas as vezes que Jesus é colocado no trono do nosso viver, nós podemos ter a plena certeza de que
tudo o mais vai acontecer do jeito certo. Eu quero orar junto com você. Obrigado, Pai, por tua palavra e pela certeza que temos de que nos amas. Ajuda-nos a permanecer firmes diante do Senhor, pelo que é certo, ainda que caiam os céus. Queremos reconhecer Jesus como Senhor e Rei da nossa vida. Ajuda-nos a viver essa mesma realidade. Colocamos diante do Senhor também cada pedido que vai no nosso coração. Por favor, responda de acordo com a tua vontade, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?